Fala, meus amigos, tudo beleza? Tudo certinho? Sejam bem-vindos à nossa análise do edital do concurso do Ministério Público da União 2018. Hoje tivemos essa notícia excelente, né, de publicação do edital, e você que estava se preparando com afinco aí nos últimos meses, nos últimos anos para este concurso do Ministério Público da União, certamente estará conosco aqui ao longo do dia, verificando as dicas de todos os professores e percorrendo por cada disciplina para que possa verificar aí os detalhes, né, deste novo edital. Né? É muito importante que no dia de hoje, pessoal, vocês se prendam tão somente a isso, tá? Verificar, fazer uma espécie de, como se fosse uma auditoria mesmo, tá? Verificando o edital passado, o edital novo, o que mudou do edital, neste edital novo, né, com relação ao edital passado, e principalmente fazer um planejamento, agora que já temos a data da prova, fazer um planejamento minucioso, um planejamento bem detalhado do que você vai estudar diariamente até o dia da sua prova, tá? E neste planejamento, certamente você não pode deixar de incluir a sua preparação para a prova discursiva para quem vai fazer o concurso para o cargo de analista da área de direito, tá bom? E é exatamente por este motivo que eu estou aqui, professor Carlos Roberto. Para quem ainda não me conhece, sou professor de discursivas aqui do Estratégia Concurso, tá? Juntamente com o meu colega Márcio Damasceno, também professor aqui do Estratégia Concurso dos cursos de discursivas, nós preparamos um curso bem detalhado, bem bacana para explorar tudo aquilo que pode ser cobrado na sua prova discursiva para quem vai encarar o concurso para o cargo de analista. Beleza? Certinho? E nós falaremos aqui agora, percorreremos sobre os detalhes que estão no edital, o que você precisa saber. A banca CESP, que tem uma característica bem peculiar de cobrar provas discursivas. Eu sempre costumo dizer aos nossos alunos que não se estuda mais para provas discursivas de concursos públicos de uma forma geral. Estuda-se realmente assim para prova de discursivas com relação à banca que você vai enfrentar. E temos de percorrer aqui algumas características da banca CESP que você tem de dominar para fazer uma excelente prova. Tá bom? Então, sem perder muito tempo, vamos aqui visitar o nosso slide para saber exatamente o que a banca CESP nos trouxe neste edital do concurso público do Ministério Público da União de 2018. Certinho? Vamos lá então. Bom, para quem não me conhece, pessoal, está me vendo aí pela primeira vez, meu nome é Carlos Roberto, eu atualmente sou servidor público, exerço o cargo de analista da carreira de especialista do Banco Central do Brasil, sou professor e coordenador dos cursos de discursivas do Estratégia Concurso, coordeno também os serviços de recursos, falaremos sobre ele já, tá? Que também é uma fase aí da prova discursiva, e também sou coach aqui, faço parte da equipe do nosso professor Mário Machado. Tá bom? Aqui estão as minhas redes sociais. Quem quiser tirar alguma dúvida com relação aos nossos cursos, ou mesmo com relação a provas discursivas, sintam-se à vontade para poder me seguir, me adicionarem e a gente poder bater um papo por lá também, na medida do possível. Tá bom? Pessoal, segundo o edital, a prova discursiva valerá 40 pontos e consistirá de dissertação de até 30 linhas, tá? Sobre o tema legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Não tivemos nenhuma alteração nesse sentido, né, pessoal? Na verdade, a pontuação permaneceu, o texto, a tipologia textual também permaneceu, a dissertação, né, 30 linhas e legislação aplicada ao MPU e ao CNMP, como já era esperado aí para este concurso, para o cargo de analista do MPU, tá bom? E aqui já temos o peso aí da sua prova discursiva, 25 pontos para o cargo de analista, 25%, né, perdão, para o cargo de analista da especialidade de Direito. Então teremos aí conhecimentos básicos 50 pontos, 70 pontos para conhecimentos específicos e a prova discursiva 40 pontos. Pessoal, 25% é muita coisa. E aqui eu já chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Meus amigos, você só vai ser aprovado neste concurso do Ministério Público da União para o cargo de analista se você mandar muito bem na prova discursiva. Por que eu digo isso? Porque as notas na prova objetiva estão cada vez mais assim, bem próximas na classificação final.
né? Os candidatos estão muito bem preparados, as notas estão vindo cada vez mais próximas e o que está definindo realmente aquela classificação final é a prova discursiva. Então não adianta você gabaritar aí a prova objetiva e mandar mal na prova discursiva, tá bom? Então já chama a atenção de vocês, a preparação para a prova discursiva é para ontem, tá? É para ontem. A prova discursiva você requer aí uma certa antecedência para conseguir uma evolução. Ela é gradual, ela não é da noite para o dia, mas há tempo, a boa notícia é que há tempo de fazer uma preparação com excelência e realmente percorrer pelos principais assuntos que efetivamente podem ser cobrados lá no dia da sua prova e principalmente submeter seus textos à correção do professor, verificar onde está errando mais e ter tempo aí de sanar essas falhas que estão sendo cometidas nos seus textos. Tá bom? Voltando aqui para os nossos slides. Vamos lá, vamos avançar. Aqui eu trago o quadro, pessoal, com a intenção, né, com o número de correções para candidatos aqui, né, por candidatos, né, aqui com relação à ampla concorrência, aos candidatos que se declararam com deficiência, né, e os candidatos negros, né, que se autodeclararam negros. Por que eu trouxe esse quadro aqui para vocês? Porque verificando o número de correções, você já pode ter uma ideia aí mais ou menos da intenção do órgão, né, da banca, do número de candidatos que serão chamados. Pessoal, olhem só no Distrito Federal, 1.349 redações corrigidas, né, para ampla concorrência. Então teremos aí, a perspectiva realmente é de muitas nomeações para este concurso do Ministério Público da União. É um número elevadíssimo, então teremos aí muitas redações corrigidas e é aquilo que eu falei para vocês, pessoal. O que vai definir realmente quem estará dentro das vagas vai ser a prova discursiva, tá? Então, aqui no Distrito Federal teremos aí o maior número de redações corrigidas, né? Seguindo aqui também Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, teremos diversos locais aí que com muitas redações corrigidas e eu acho que isso daí é um bom indicativo, um bom termômetro, vamos dizer assim, para que você possa efetivamente decidir para qual estado aí, né, que você vai concorrer, tá bom? Então fica este quadrinho aí para que sirva de orientação nesse momento aí de tomada de decisões com relação ao estado aí, né, que você vai estar concorrendo à sua vaga, beleza? Então vamos lá. A prova discursiva tem o objetivo de avaliar o quê? Avaliar conteúdo, essa é uma característica da banca CESP, avaliar conteúdo, conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir com base em temas formulados pela banca examinadora, texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão. Meus amigos, não basta apenas dominar o conteúdo em provas da banca CESP. A banca CESP vai estar avaliando também a sua habilidade de expressar ideias, né, por meio da língua escrita, né, da linguagem escrita, e também a sua correção gramatical ao expressar essas ideias por meio da escrita. Tá? Então, a banca CESP avalia se aquelas construções empregadas no seu texto realmente elas fazem algum sentido. Muitas vezes o candidato prefere utilizar aquelas frases mirabolantes, complexas, robustas, né, robuscadas, e no final das contas ele está se prejudicando, porque dificulta a interpretação do avaliador ali do seu texto, né, do examinador, e você pode ser apenado com relação a essa capacidade de expressão. Tá? Então não é somente a correção gramatical, mas a capacidade, os elementos que estão sendo utilizados para expressar a sua ideia, eles também estão sendo avaliados. Tá? Então questões de coesão, de coerência, né? Coerência se você está sendo coerente com a tese apresentada no seu texto, né? Com aquilo que está sendo desenvolvido no seu texto, e os elementos coesivos, né? A forma como os parágrafos estão sendo articulados, como as ideias estão se conectando, né? No nosso curso nós temos uma tabelinha lá com diversos elementos coesivos para que você possa utilizar de consulta, né? Na hora de produzir os seus textos, e obviamente que são muitos, você não precisa decorar todos,
mas é bom você escolher ali um top 10 daqueles que você mais gosta de utilizar nos seus textos e ter eles aí de prontidão na hora de produzir texto, para evitar aqueles elementos repetidos ali, né? Muitas pessoas não têm um vocabulário tão extenso e acabam repetindo muito esses elementos ao longo do texto e não fica um texto bacana. Então é bom consultar sempre esses elementos coesivos de articulação entre as frases e as orações para que você possa desenvolver um texto impecável, beleza? Voltando aqui ao nosso slide. No caso de fuga ao tema ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a 0. Ó, professor, mas é uma informação extremamente básica. Eu sei, pessoal, mas olha só, a gente teve caso de aluno que, agora no concurso do STJ, que recebeu esse tipo de apenação simplesmente porque não soube preservar a estrutura conceitual do texto dissertativo no texto que foi apresentado. E não foi apenas um caso, na verdade foram, se eu não me engano, foram 2 ou 3 casos. E por causa disso eu gostaria de tocar nesse ponto aqui com vocês. Pessoal, é muito importante que as ideias ao longo do seu texto elas estejam concatenadas, elas estejam realmente em conexão. E o aluno muitas vezes ele apresenta alguma ideia no parágrafo introdutório e na hora de desenvolver o seu texto, por mais que não esteja contrariando aquela ideia no parágrafo inicial, o aluno acaba fugindo ali daquela ideia inicialmente posta, que é o que efetivamente está sendo cobrado no comando da questão. Isso daí, meus amigos, é nota 0 no seu texto. Tá? Então, professor, como eu faço para evitar isso? Para evitar esse tipo de situação, a primeira coisa a se fazer na produção de um texto é elencar os elementos semânticos do seu texto. Ali na folha de rascunho mesmo, utilize a folha de rascunho para isso. O que são os elementos semânticos? Assunto, tema, a tese ou o pressuposto orientador do seu texto, né? Se for um texto dissertativo expositivo, a tese se for um texto dissertativo argumentativo e em seguida os tópicos, né? Nos parágrafos de desenvolvimento, onde você vai apresentar as argumentações. Pessoal, como a banca irá cobrar de vocês temas relacionados à legislação aplicável ao Ministério Público da União e ao Conselho Nacional do Ministério Público, eu acredito que pode ser ali, tem grandes chances de ser um texto dissertativo expositivo. A banca vai querer ver se você realmente está antenado com relação a essas legislações. Tá? E se for expositivo, você simplesmente apresentará no parágrafo introdutório um pressuposto orientador, que é exatamente sobre aquilo que você vai discorrer ao longo do seu texto. Tá? Mas pode ser que a banca invente também uma historinha, né? Tente colocar uma situação hipotética para que, à luz dessa legislação, você possa realmente examinar o caso concreto e aí perguntar uma opinião sua. Aí, nesse caso, você terá de apresentar realmente uma tese e, ao longo dos parágrafos argumentativos que defendam, que fundamentem essa tese por meio de um texto dissertativo argumentativo. Tá? A banca não deixou claro e nem deixa uma característica da banca CESP se vai cobrar o texto dissertativo expositivo ou argumentativo. Tá? Isso daí dependerá muito da interpretação do candidato no momento da prova. Isso daí faz parte, inclusive, da própria avaliação. Pode ocorrer também de que haja no seu texto tópicos com características argumentativas e tópicos com características expositivas. Tá? Isso daí é muito comum também, dentro de um mesmo texto, características argumentativas, características expositivas. Então, num primeiro tópico, a banca simplesmente pergunta algum conceito, né? E ali no terceiro, quarto tópico, a banca vem pedindo um posicionamento seu acerca de alguma situação, acerca de algum caso concreto. Tá? Então, isso daí é muito comum, dependerá da forma como a banca vai apresentar a questão no dia da prova, e nós, no nosso curso, tentaremos trabalhar todas essas características para que você possa realmente estar familiarizado e se posicionar com relação aos questionamentos feitos pela banca examinadora lá no dia da sua prova. Certinho? Então, voltando aqui aos nossos slides, outra característica aqui que eu quero trazer para vocês, pessoal. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que a identifique sob pena de anulação da prova discursiva.
Meus amigos, isso daqui pode também ser um pouquinho trivial, um pouquinho básico, mas eu também chamo a atenção de vocês porque já tivemos alunos eliminados de certames que vieram depois aí nos procurar para tentar entrar com algum recurso para reverter a situação e é muito difícil. O que aconteceu recentemente? Uma aluna nossa, no texto definitivo, naquela folha de texto definitivo, a banca trouxe ali os textos motivadores também, além do texto motivador estar lá no caderno de provas e lá na folha de rascunho, ele também estava na folha de texto definitivo. Então o aluno tinha lá o campo para colocar sua assinatura, para se identificar, tinha um texto definitivo e o campo para redigir o texto definitivo. O texto definitivo não, os textos motivadores, né? E o campo para redigir o texto definitivo. Acontece que a aluna, ela fez, a gente está acostumado a estudar marcando, né, identificando ali algumas ideias, alguns pontos principais, e a aluna na folha de texto definitivo acabou fazendo algumas marcações nos textos motivadores que a banca apresentou. A banca CESP não costuma colocar esses textos motivadores na folha de texto definitivo não, mas é importante que vocês estejam atentos com relação a isso. Se porventura aparecerem, pessoal, nada de marcarem, de sublinharem lá na folha de texto definitivo. Façam isso no caderno de provas. Por quê? Porque a banca interpretou isso como identificação do candidato e eliminou o candidato do certame. Eu espero sinceramente que isso não aconteça com vocês e é por este motivo que eu resolvi gastar aqui esse minutinho para chamar a atenção e que vocês estejam realmente prevenidos com relação a esse tipo de situação. Se os textos motivadores aparecerem na folha de texto definitivo, por favor, pessoal, não vão fazer qualquer tipo de destaque, né, de sublinhar ali uma palavra ou outra que seja mais importante, porque a banca pode interpretar isso daí como identificação do candidato. Beleza? Voltando aqui aos nossos slides. Vamos entender aqui o espelho de correção da banca CESP. É muito importante para você que vai se submeter a uma avaliação técnica da banca CESP nos próximos meses, tá? Então, olhem só, pessoal, a banca costuma avaliar aspectos macroestruturais e aspectos microestruturais do texto dissertativo, tá? É a macroestrutura e a microestrutura dissertativa. O que compõe a estrutura, a macroestrutura dissertativa para a banca CESP? Exatamente isso aqui, ó, a apresentação e estrutura textual. Na apresentação, a banca avaliará legibilidade, respeito às margens e paragrafação. Tá? Legibilidade, respeito às margens, pessoal, e paragrafação é inadmissível para quem faz o nosso curso perder pontos com relação a isso daí. Legibilidade, eu até concordo que pode perder um pontinho. Por quê? Porque nem todo mundo tem uma letra boa, como é o meu caso também, não tenho. Por esse motivo, eu sempre separei um tempinho a mais na hora de passar o texto a limpo para poder fazer aquela letra com um pouquinho mais de capricho, tá bom? Desenvolvimento do tema, se o aluno realmente, se o candidato realmente conhece aquele tema, e no desenvolvimento do tema são esses quesitos aqui a serem analisados: seleção dos argumentos, sequencialização, coesão e coerência, tá? Se os argumentos foram colocados numa forma progressiva que garanta a progressividade textual do texto dissertativo que você está escrevendo, e principalmente obediência ao tipo dissertativo. Não temos aqui, por exemplo, uma narração, né? Não é uma tipologia textual qualquer, é uma tipologia textual dissertativa, é aquele texto em prosa, né? Dividido em parágrafos de introdução, desenvolvimento, conclusão, a depender da forma como o comando será apresentado, né, da questão. Nós temos aí possibilidades na banca CESP de eliminar os parágrafos introdutórios e conclusivos a depender do comando da questão, não é uma regra absoluta. Falaremos também disso com detalhes no nosso curso. Tá? Com relação aos aspectos microestruturais, a banca avalia exatamente isso aqui, ó, grafia e acentuação, a morfossintaxe, né, a aplicabilidade ali escorreita, né, das construções morfossintáticas do seu texto e a propriedade vocabular, tá bom? Uma coisa bem bacana da prova CESP, pessoal, é que eles identificam, tá, por meio dessa grade aqui de linhas, exatamente qual é o tipo de apenação e a linha que a banca atribuiu a essas apenações. Isso daí é muito importante, por quê?
porque facilita demais a vida de vocês na fase de recursos. Professor, mas eu nem quero saber da fase de recursos. Depois que eu entrego meu texto dissertativo, lá, minha folha de texto definitivo lá no dia da prova, eu esqueço do concurso e espero o resultado. Meus amigos, não façam isso. A fase de recursos, ela faz parte da sua avaliação. Ela faz parte, é uma extensão da prova discursiva. Algumas coisas ainda podem mudar após essa fase. Então esteja muito atento. Nós falaremos aqui um pouquinho com mais detalhes nos próximos slides. Então voltando aqui para o nosso slide... no quesito macroestrutural, né? Então você será avaliado por apresentação e desenvolvimento do tema. E este último, né, dividido nesses 3 tópicos aqui, de acordo com o enunciado da prova discursiva. Então a prova discursiva, a banca CESP normalmente tem lá. Tópico 1, né? Faça um texto dissertativo argumentativo elaborando necessariamente os seguintes aspectos. Aí tem lá aspecto 1, né? Aspecto 2... e assim sucessivamente, às vezes aspecto 3, aspecto 4, enfim. A banca, muitas vezes, ela chega a cobrar aí até 5 aspectos em um único texto, tá? Então vai depender muito de como isso daí virá, para você saber a quantidade de parágrafos argumentativos que você vai empregar no seu texto e principalmente o tipo de estrutura que você irá utilizar, seja a estrutura conceitual clássica, a estrutura conceitual moderna do texto dissertativo, tá bom? Análise do examinador. Pessoal, o examinador, a banca CESP, tem uma característica de apresentar um padrão de resposta preliminar. E é com base nesse padrão de resposta preliminar que a banca faz aquela conferência dos quesitos de apresentação, desenvolvimento do tema, os argumentos apresentados, né, o total aqui que o aluno poderia ter respondido e a pontuação efetivamente que ele obteve em cada quesito. Tá? Para o quesito apresentação, a banca vai analisar a letra, a obediência às margens e a estrutura textual, isto é, se o texto realmente é um texto dissertativo. Aqui a maioria dos candidatos ganha nota máxima. Logo, se você não tiver ganhado a nota máxima, tem uma oportunidade de melhorar a nota por meio do recurso. E é exatamente isso, pessoal. Na prática, a gente vê que a banca CESP é bem generosa com relação ao quesito apresentação. Aqueles 2 pontinhos de apresentação normalmente são deferidos ali ao candidato, tá? Então, se você não ganhou, é uma boa oportunidade de solicitar que a banca revise, reanalise ali o seu texto para você tentar também conseguir essa pontuação máxima no quesito apresentação. Voltando aqui ao nosso slide, para avaliar o quesito desenvolvimento do tema, a banca utilizará o padrão de resposta que será apresentado, né? O examinador confrontará seu texto com aquele constante no modelo ideal. Quanto mais quesitos do padrão de resposta você abordar, maior será a sua nota, obviamente, né? Obviamente não basta jogar as respostas no texto, é preciso apresentá-las numa sequência lógica e ordenada, respeitando-se a progressividade temática ou progressividade textual, conforme alguns autores chamam, e a estrutura diafórica do seu texto. Professor, o que é a estrutura diafórica do texto dissertativo? Meus amigos, de estrutura diafórica quer dizer o seguinte: dia é uma palavra de origem latina, né, que significa passagem, e a estrutura diafórica ela deriva exatamente dessa expressão. O que quer dizer é o seguinte: na medida em que os elementos eles vão passando ao longo do seu texto, eles devem estar relacionados. Né? Na medida que eles passam, eles devem se relacionar. Então, por isso que nós temos aí o emprego das estruturas anafóricas, catafóricas, né? Anafórica para se referir ao que já foi citado no texto, catafórica para se referir àquilo que vai ser citado no seu texto, exofórica, né, se for algo de fora do texto, endofórica se estiver dentro do texto, enfim. É importantíssimo que você domine esses elementos catafóricos e anafóricos do texto, né? Por exemplo, o emprego dos pronomes demonstrativos, esse, essa, este, esta. É impressionante como os alunos erram isso, e nós trabalhamos isso com detalhes no nosso curso, né? Eu separei uma parte lá do material que acho que é na aula 3, né, que a gente fala sobre as regrinhas gramaticais mais que são motivos de apenação, né, nos candidatos. Nós fizemos uma análise estatística com relação aos principais itens gramaticais que as bancas examinadoras apenam ali os candidatos. E com base nesse ranking, nós montamos ali uma aula
com relação aos aspectos microestruturais, aspectos gramaticais. E essa parte com relação ao domínio das estruturas diafóricas, dos elementos diafóricos do texto, esses elementos catafóricos, anafóricos, ele está lá porque é impressionante como os alunos erram isso, e no curso também a gente vê isso bastante. E não aliviamos, viu, pessoal? Nas correções a gente realmente pesa a mão para que vocês não errem isso lá no dia da prova, beleza? Visitando aqui novamente os nossos slides, vamos lá. Após a definição da pontuação de macroestrutura, descontar-se-ão os erros atinentes aos aspectos linguísticos microestruturais. Então, primeiro a banca define a pontuação de conteúdo lá dos aspectos de macroestrutura. Logo após, ela vem, contabiliza os erros atinentes aos aspectos linguísticos para atribuir a apenação total com relação aos aspectos linguísticos. A banca possui uma forma para calcular o valor dos erros. A princípio parece-nos complexa, mas é extremamente simples. Eu tentarei agora explicar ela aqui detalhadamente para vocês. Suponhamos que o candidato tenha cometido 7 erros de gramática e escrito 28 linhas. Logo, sua penalidade total será de meio ponto. Como que eu cheguei a esse valor? Aqui, ó, 7 erros dividido por 28 linhas, multiplicado, né, por 2. Então, percebam, pessoal, que o número de erros considerado pela banca, que é o NE, que a banca chama, ele está no denominador dessa fórmula. Ou seja, o número de erros não, o número total de linhas, perdão, o NL. Quanto maior o número de linhas que você escrever, menor será o somatório dessa apenação que a banca atribuirá ao seu texto. E aí eu já chamo aqui a atenção de vocês para um pequeno detalhe. Pessoal, para a banca CESP, para outras bancas, isso não faz a menor diferença, com exceção da IADES. A IADES também aplica essa forma. Para a banca CESP, o que é recomendável? Você tentar chegar o mais próximo possível das 30 linhas, porque quanto mais linhas você escrever, menor será o valor da apenação atribuída ao seu texto. Obviamente que você não vai também cometer muitas apenações ali ao longo do seu texto, mas você costuma ali cometer 5 erros gramaticais, né? 7 erros gramaticais. Se você escrever 28, 30 linhas, a pontuação de apenação vai ser menor do que se você escrever ali 25 linhas, 24 linhas, tá bom? Então tentem se aproximar das 30 linhas no seu texto. Voltando aqui para o nosso slide, para análise do conteúdo, a prova passa pelo crivo de 2 examinadores. A nota final será a média entre as duas notas, tá? Uma média aritmética simples. Se a diferença entre elas for maior que 25%, então a prova passará pela avaliação de mais um examinador. E a nota será a média das duas mais altas. Professor, não entendi nada. Vou explicar. Exemplo 1, divergência menor que 25%. Né? Vamos supor que o examinador 1 ele tem atribuído 25 pontos ao seu texto. O examinador 2 tem atribuído aí 20 pontos ao seu texto. Ora, a diferença entre 20 e 25 pontos é de 20%. Ou seja, é menor que esses 25% aqui colocado lá pela banca como critério, né, para estabelecer se vai ou não submeter à análise de um terceiro examinador. Agora, olhem esse segundo exemplo. Nesse caso aqui, pessoal, a nota vai ser a média dessas duas notas aqui, sem a necessidade de passar pelo terceiro examinador. Agora, olhem aqui o exemplo 2. Divergência maior que os 25%. Vamos supor que o examinador 1 tem atribuído aqui 25 pontos. O examinador 2 tem atribuído 13 pontos. Verifiquem que 13, a diferença entre 13 e 25 é maior do que os 25%. Ou seja, essa pontuação será descartada e será convocado um terceiro examinador para atribuir uma nova pontuação. Atribuindo uma nova pontuação, a nota será a média das duas maiores. Então, descarta-se aqui a pontuação mais baixa, tá? Então, a nota será a média das duas maiores, logo a nota dos aspectos macroestruturais será 23 pontos, né? O 25 mais 21 dividido por 2. E a partir daí, desconsideram-se, né? São retirados as apenações com relação aos aspectos microestruturais. Por que eu estou falando isso daí, pessoal? Porque temos a fase de recursos, e isso daí demonstra uma subjetividade do examinador no momento da avaliação.
Ora, se a própria banca examinadora garante a você o direito de ter seu texto submetido a uma terceira avaliação, caso a divergência entre os examinadores seja muito grande, a própria banca já está deixando claro para você que existe uma subjetividade na avaliação e que as notas podem variar. Elas não necessariamente elas são idênticas, são as mesmas. Depende do examinador que estará avaliando seu texto. E por esse motivo é imprescindível que você que estará ali na briga pelas vagas, que você submeta seus textos a uma quarta avaliação, se for necessário, terceira ou quarta avaliação, por meio de quê? Por meio da fase de recurso. E é da fase de recursos que eu quero falar aqui agora com vocês. Então, voltando aqui para os nossos slides, a primeira característica é que a SESP possui duas fases de recurso, tá? Para a prova discursiva. A primeira fase é quando o aluno pode questionar o padrão preliminar de resposta. E se eu não me engano, lá no edital, acredito que é essa data aqui, no dia 23/10, que será divulgado o padrão preliminar de resposta, quando se abre o prazo para a impetração de recursos contra o padrão de resposta preliminar. E essa fase tem a seguinte característica, pessoal. É muito importante, quando a banca divulgar o padrão de resposta preliminar, você verificar se o padrão de resposta preliminar contemplou aquilo que está no seu texto. Ora, se você verificar que o que está no seu texto tem assuntos relevantes que foram citados e que a banca não considerou no padrão de resposta preliminar, o que você tem de fazer? Entrar com recurso para solicitar à banca que a banca acrescente ao padrão de respostas definitivo aquilo que você abordou e que não está no padrão de resposta preliminar. Por quê? Porque se aquela parte não entrar no padrão de resposta definitivo, você não ganhará pontos com relação àquilo que você escreveu. Então esteja muito atento, faça aí aquele confronto entre a resposta que você construiu, o que está no padrão de resposta preliminar e verifique, opa, tudo que eu falei está lá, então acho que eu vou tirar uma boa pontuação. Ou, poxa, eu abordei um assunto aqui que realmente é pertinente, está de acordo com o que foi perguntado e a banca não está colocando o padrão de resposta. Então, entrem com recurso. Agora, este primeiro recurso, existe uma característica muito grande. Caso você consiga alguma modificação do padrão de resposta preliminar, essa alteração ela servirá para todos os candidatos que estão fazendo o concurso, tá? Que tiveram as suas provas discursivas corrigidas. Por quê? Porque mudando o padrão de resposta preliminar, no momento que a banca divulga o padrão de resposta definitivo já com a alteração, a correção com aquela alteração será atribuída a todos os textos, tá? Diferentemente do que acontece com relação ao recurso do resultado preliminar das provas discursivas, que é o que falaremos aqui agora, tá? Então, voltando ao nosso slide, essa primeira fase, quando o aluno pode questionar o padrão preliminar de resposta, que será no dia 23 de outubro, estejam atentos a essa data. Esse padrão possui conteúdo que servirá de base para os examinadores corrigirem sua prova. Então vamos lá, segunda fase, o recurso individual contra o resultado preliminar da prova discursiva. É isso que eu quero falar com vocês. A diferença entre essas duas fases é a seguinte: na primeira, qualquer alteração no padrão preliminar de resposta divulgado pela banca examinadora irá influenciar a nota de todos os candidatos, que é o que falamos exatamente aqui agora. Na segunda, que tem um caráter individual, poderá alterar apenas a nota do candidato que provocar a banca para uma possível reavaliação do seu texto. Então a diferença é exatamente essa, pessoal. Na segunda fase de recurso, que é o recurso contra o resultado preliminar, você conseguirá, caso você tenha êxito aí no seu recurso, a nota mudará exclusivamente para você. E é exatamente aí onde tem aquela briga final pela classificação ali dentro das vagas no concurso público, né, neste concurso público do Ministério Público da União. Pessoal, estou falando da fase de recurso também porque, na minha opinião, a prova discursiva não se resume ao texto que você entrega. É o texto que você entrega e mais essa briga também que existe no momento posterior nessa fase de recurso. Então esteja muito atento também com relação a essa fase. Beleza? Por que há tanta modificação das notas, né, após a fase de recurso? Ora, na banca SESP nós não temos muitas modificações com relação aos aspectos microestruturais. A banca costuma ser bem rigorosa nessa análise, nessa avaliação, e eles são bons.
nesse tipo de avaliação, diferentemente do que vemos aí com relação a outras bancas, né, que temos visto aí bancas realmente escorregando na avaliação dos critérios microestruturais, mas a banca CESP não, a banca CESP é uma banca séria, eles fazem uma avaliação muito bem feita e é difícil realmente modificar alguma apenação com relação a aspectos microestruturais. É impossível? Não, eventualmente a gente vê ali algum deslize da banca também, mas é mais raro com relação à banca CESP. Mas com relação aos aspectos microestruturais, a gente ainda consegue realmente ter aí algum tipo de alteração. Obviamente que a regra é não ter recurso nenhum deferido, essa é a regra. Tá? Pô, se todo mundo conseguisse majorar suas notas na fase de recurso, seria um verdadeiro caos também para a banca, né? Então a regra é não ter recurso deferido, mas existe essa possibilidade de acontecer. Se existe a possibilidade, consequentemente, qual é o seu posicionamento diante da banca? É provocar a banca para ter sua prova analisada, não é verdade? Então vamos lá, voltando aqui ao nosso slide. E é aquilo que eu falei para vocês, pessoal, isso acontece porque há uma lógica, a banca tem muitas correções para fazer num prazo curtíssimo de tempo. Por conseguinte, contrata diversos examinadores para fazer as correções e há um alto grau de subjetividade nisso daí. Uma pergunta que sempre me fazem, professor, há a possibilidade de a nota ser diminuída? Meus amigos, aqui eu preciso ser sincero com vocês. Na minha opinião, é muito difícil isso daí acontecer. Por quê? Porque lá no dia que o examinador vai analisar esse recurso, na fase de recurso, ele tem milhões de provas para analisar. Ora, ele vai estar atolado de serviço, né, abarrotado aí de serviço de recurso para poder analisar. Então, ele vai estar correndo contra o tempo para cumprir o prazo, para analisar o quê? Aquilo que os alunos estão questionando. Ora, se o prazo dele é curto e ele já vai estar completamente atarefado analisando o que está sendo questionado, você acha que o examinador vai analisar também aquilo que nem foi questionado pelo aluno? Então, eu interpreto a banca examinadora como se fosse o Poder Judiciário, assim, só vai agir naquilo que está sendo provocado, tá? Então, é muito difícil. Eu acompanho concursos aí há 15 anos e nunca vi realmente na prática uma nota ser diminuída após a fase de recurso, tá? Voltando aqui para os nossos slides. E aqui, pessoal, quero falar do nosso curso com vocês, tá? O curso que a gente, se não lançou ainda, vai ser lançado hoje, que é um curso com 3 correções por aluno. Você terá o direito de submeter 3 textos ao longo do curso à avaliação dos nossos professores, para que possamos fazer algumas considerações. O nosso curso será composto aí de 9 aulas, tá? Serão 9 aulas, e aqui ao final, o que nós faremos? Faremos uma divulgação do ranking com relação ao somatório das notas dos alunos. Então vai funcionar mais ou menos assim. O aluno X conseguiu, no somatório das 3 notas, né, dos 3 textos que foram submetidos, conseguiu lá, vamos supor, 120 pontos, né, nota máxima nas três redações, né, e o aluno, o outro aluno conseguiu 90 pontos no somatório dos 3. Então o que nós faremos? Somaremos as 3 notas e faremos uma espécie de ranking ao final do curso, que será divulgado no dia 17 de outubro, tá bom? Com relação às aulas, nós fazemos da seguinte forma. Nesta aula inicial, na aula demonstrativa, nós já colocamos um texto lá para que você possa simplesmente copiar, tirar a poeira aí da caneta e do papel e voltar a ter essa prática com relação à escrita manuscrita, que é importantíssimo, tá? Porque você se sinta realmente numa situação confortável lá no dia da sua prova. Na aula 1, faremos uma abordagem teórico-prática, né, sobre a produção textual em provas discursivas. Falaremos das estruturas dos textos dissertativos, da tipologia textual, dos elementos de coesão, dos elementos de coerência. É importante você ter essa visão geral, tá? Na aula 2, nós abordaremos os aspectos microestruturais, né, linguística aplicada a provas discursivas com base na análise estatística que fizemos, né? É o top 12 aí das principais apenações em provas discursivas e trabalharemos elas com vocês. E a partir da aula 3 começaremos aí as nossas rodadas de temas. Serão 5 rodadas de temas. Em cada rodada de tema, pessoal, teremos a explanação teórica sobre o conteúdo cobrado. Quem preparará essas rodadas será o professor Márcio Damasceno. Tá? Então apresentaremos as rodadas, provavelmente com 3 temas em cada rodada. Será um total de 12 a 14 temas aí ao longo do nosso curso. E na aula seguinte nós apresentaremos
os padrões de respostas, né? As propostas de solução com relação aos temas que foram apresentados. E, consequentemente, também apresentaremos a próxima rodada de temas, tá? E a explanação teórica também do conteúdo da nova rodada de temas. Então, funciona mais ou menos dessa forma, pessoal. A partir da primeira rodada de temas, nós apresentamos os temas, apresentamos um conteúdo teórico de revisão para que você possa redigir sobre aqueles temas, tá? Na aula seguinte, apresentaremos os padrões de respostas com relação àquele tema que foi cobrado, apresentaremos a nova rodada de temas e a nova abordagem teórica. Seguiremos essa sequência até a quinta rodada, tá? Ao final, no dia 15 de outubro, a professora Rafaela Freitas, o que ela vai fazer? Ela apresentará uma aula ao vivo, tá? Uma aula ao vivo com vocês, para discutir os principais erros que os alunos cometeram ao longo do curso, algumas construções que ficaram bacanas, né, que sirvam de exemplo para os alunos ao longo do curso. Então, utilizaremos os textos dos alunos, né, como exemplos para que possamos fazer aí algum debate, né, chamar atenção com relação a algumas características para que vocês possam ter como exemplo ali e aprimorar, né, fazer aquela lapidação final com relação aos seus textos. E no dia 17 de outubro divulgaremos o ranking aí com o somatório das notas. Beleza? Certinho? Pessoal, e era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, nessa análise prévia aqui de como veio esse edital, de como que será o nosso curso. Eu espero sinceramente vê-los, né, ao longo do nosso curso se preparando com afinco, né, com contumácia para essa prova discursiva para o cargo de analista, né, da área de Direito do Ministério Público da União. É aquilo que eu falei, você só vai ser aprovado realmente se mandar muito bem nessa prova. A Banca CESP tem uma técnicazinha muito simples ali de ser seguida para conseguir agradar a banca, né, dar à banca aquilo que realmente está sendo pedido, nada mais, nada menos, né, e tentaremos esgotar ali as possibilidades de temas com relação a essa legislação que será cobrada na sua prova. Tá bom? Certinho? Me coloco à disposição de vocês. Qualquer dúvida podem nos enviar. Tá? O professor Márcio Damasceno também estará à disposição. Vamos nessa, pessoal. A prova agora, estamos na reta final, né, dessa preparação. Não temos mais como esperar para nos prepararmos para a prova discursiva. Será um processo dinâmico. Piscou agora, as rodadas passaram e você realmente vai estar de fora. Então, hoje, se eu não me engano, teremos aí uma promoção com relação ao curso. Estejam atentos, a promoção é por prazo limitado e também teremos vagas limitadas, tá? Se eu não me engano, serão 100, 120 pessoas ali no nosso curso, para que possamos realmente dar o máximo de qualidade necessária às correções aos textos de vocês. Beleza? Certinho? Então, pessoal, forte abraço, foco nos estudos. Dia 21 de outubro já está chegando. Eu tenho certeza que se vocês realmente se prepararem agora com muita força de vontade, com muita fé, acreditando efetivamente que essa vaga será de vocês, isso daí realmente irá acontecer e nós estaremos aqui com vocês para comemorar essa tão sonhada nomeação no concurso do Ministério Público da União. Forte abraço, nossa análise aqui continua ao longo do dia, estejam atentos, os professores ainda falarão sobre as suas disciplinas, então estejam atentos que muitas dicas importantes ainda estão por vir no dia de hoje. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é uma excelente oportunidade, clica aí em se inscrever, porque ainda teremos cursos intensivos, cursos extensivos, simulados para o Ministério Público da União, então vai ser um processo bem dinâmico até o dia da sua prova. Um abraço e até lá!